vão colocar o e-mail, sendo para aqueles estudantes em que a atividade está pendente. Para aqueles demais, é apenas para o acompanhamento da correção. Então, aqueles alunos que a atividade ainda está pendente, vocês deveriam e ainda podem me enviar a atividade. Por isso, assim que for solicitado o endereço de e-mail, vocês vão colocar o endereço de e-mail pessoal de vocês. Enquanto vocês colocarem o e-mail pessoal de vocês, uma cópia será encaminhado para o seu e-mail, uma cópia das suas respostas serão enviadas para você e a outra será enviada para o meu sistema. Então, coloquei o meu endereço de e-mail, porque sou eu que estou fazendo a correção nesse momento, então eu quero uma cópia dessa correção. Qual o seu nome completo? Então, coloque o seu nome. Primeira pergunta. Explique o que é camada de ozônio, não se esquecendo de mencionar onde ela se encontra na atmosfera. Então, o que vem a ser a camada de ozônio? A camada de ozônio é uma camada de gás que é conhecida como O3 ou chamada como camada de ozônio. Ela se localiza na região que nós chamamos de estratosfera, ficando ali entre a troposfera e a mesosfera, a aproximadamente 20 km ou 35 km da superfície da Terra. Então, vamos responder a próxima. Comente sobre os eventos que ocorreram levando à destruição da camada de ozônio. Ao longo da história da humanidade, diferentes ações auxiliaram ali para o excesso da produção de determinados gases que aumentaram a destruição da nossa camada de ozônio, acelerando o nosso processo denominado efeito estufa. Esses gases que impossibilitam a renovação da camada de ozônio, como o gás carbônico, o óxido nítrico ou nitroso, o CFC, que vai ser o nosso clorofluorcarbonos, são gases que já são produzidos naturalmente no meio ambiente, contudo, o seu excesso ou a sua alta produção se devem ali às diferentes ações antrópicas. Nesse caso, as ações antrópicas como o desmatamento, a queimada, a expansão agrícola, a expansão da agropecuária, são todas ações que aumentaram a produção desses gases e, portanto, estão ali cada vez mais presentes na estratosfera, sofrendo diversos processos de oxidação, no qual nós vamos ter a degradação de uma camada importante, que nesse caso é a nossa camada de ozônio. Então, quais são as principais substâncias destruidoras da camada de ozônio? Então, quais são essas substâncias destruidoras da camada de ozônio? As principais são o clorofluorcarbonos, o CFC, o hidroclorofluorcarbonos, brometo de metila, o tetracloreto de carbono, o metilclorofórmio, o hidrobromofluorcarbono. São os quatro elementos que são fundamentais no processo da destruição da camada de ozônio. E, por fim, como a molécula de ozônio é destruída pelos CFCs. Então, quando algum gás CFC são lançados no meio atmosférico, suas moléculas sofrem um processo de fotolização, que é um processo de decomposição através da radiação do Sol, em que são formados átomos de cloro, de flúor ou de carbono.
Esses átomos de cloro, por exemplo, reagem com as moléculas de ozônio, o O3, diminuindo a sua concentração na atmosfera. Então, eu vou ter a redução da quantidade de O3 na atmosfera. Só que isso não é o mais agravante. Esses elementos que aumentam-se na atmosfera, eles ainda conseguem se associar com outros gases em que o único cloro que foi formado no processo de decomposição acaba destruindo milhares de moléculas da camada de ozônio. Esse cloro ele ainda consegue se associar às moléculas de oxigênios livres na atmosfera, formando ainda mais cloro que consegue destruir ainda mais centenas de milhares de moléculas de ozônio, se tornando ali um ciclo contínuo de destruição, formação ali de novos cloros e destruição ou processo de degradação de mais moléculas de ozônio. Então, essa é a nossa correção de hoje. Espero que aqueles que não fizeram façam a atividade, que é bem simples, e me enviem a resposta para que seja contabilizado. Aqueles que já fizeram é apenas uma correção. Então, nós terminamos. Vocês apertem enviar